Eu ainda também sonolento ainda, tô na correria desde cedo, desde ontem, né? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Vou iniciar o culto aqui orando, né? Agradecendo a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas. Deus Pai é maravilhoso. Obrigado por o Senhor nos permitir chegar na sua casa, Deus, e nos dar mais uma oportunidade, Pai, de te agradecer, de te louvar e te adorar. Toma conta de cada um, ó Pai, seja com cada um aqui. Conforte corações também, ó Pai, dos familiares da minha tia que faleceu ontem. Que o Senhor possa estar confortando corações ali. E que o Senhor, Pai, guarde ela no melhor lugar do seu lado. Ó Deus, seja também, ó Deus, com a Big Mog, com os irmãos aqui presentes, com aqueles que não pôde chegar, aqueles que estão desanimados. Que o Senhor esteja entrando com providência, fazendo o seu mover. Então, ó Deus, eu só tenho a agradecer por esse início de culto. Obrigado por tudo e amém. Fazer uma pequena leitura. Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Amém. Fazer também outra leitura, 1 Coríntios 3-4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Agora eu vou convidar a equipe de louvor, já estou aqui em cima, né? Tem a Raina, o Salomão hoje não pôde estar, porque iria trabalhar, né? Enfim, e à noite também ele não estará, queria que ele estivesse. A Bilena está um pouquinho pensativa, né? Nunca tocou o teclado à noite, mas Deus está aqui, vai dará tudo certo, já deu certo. Eu vou convidar os irmãos a colocar de pé, aquele que puder, amém? Vamos estar louvando aí, agradecendo o nome dele, com louvor, depois da cruz. E aquele que também se sentir à vontade, passando no seu lugar, cumprimentando os irmãos, que não teve a oportunidade de cumprimentar a chegada, a gente pode estar cumprimentando agora, amém? Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz
sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas sem o seu favor, meus sonhos ele viveu quando ele morreu. Eu também venci quando ele viveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas salvação com Senhor. Amém. E assim seguiremos louvando e agradecendo o nome dele com louvor para sempre. Vai abandonou, Jesus o respirar, em trevas se encontrou o frio. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremecer, sepulcro se abriu, e nada vencerá meu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu,
sepulcro se abriu, e nada vencerá meu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Amém. Para sempre louvaremos teu nome, Pai. Obrigado por o Senhor estar sempre, ó Pai, abençoando essa equipe de louvor. Também, ó Pai, os demais departamentos. Cada um aqui, ó Deus, com sua parcela, com seu engajamento, ajudando, contribuindo para a obra do Senhor. Assim eu te agradeço mais uma vez por tudo. Amém. Fazer uma leitura agora lá em Mateus 23, de 23. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o hidro, o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? Agora vamos para o momento de dedicação de vidas e bens. Eu não lembro quem está. Pode ser. Gosta assim, ó. A pessoa, eis-me aqui. Isso que Deus quer. Eis-me aqui. Ó. Então vamos lá, vamos louvar. Louvor. Tudo entregarei. E logo após a irmã Eliane estará fazendo a oração. Amém?
Senhor te darei, Deus muito mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Senhor de Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, me amarei, me arrei, este mundo mal veneno. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente meu, não submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu, tudo entregarei. Tudo entregarei, Senhor de Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, eu sinto o teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, Senhor de Jesus bendito, tudo deixarei. Oremos. Pai, glorificamos o teu nome, Senhor, pela noite que já nos deu. Senhor, obrigada, Senhor, porque dormimos e acordamos, que o Senhor nos sustentou, meu Pai. Obrigada nessa manhã, Senhor, pelo culto que já está acontecendo, pela tua presença neste lugar, Deus. Viemos aqui com o intuito de prestar culto ao Senhor. E obrigada, Senhor, pela tua presença, Deus. Obrigada por cada irmão que já se encontra aqui, meu Pai, aqueles que estão por vir, Pai. Que eu possa estar trazendo sobre a tua proteção, Deus. Obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar, por tudo que ainda há de acontecer. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Jesus. Ó Pai, usa o teu servo, pastor, meu Pai, para nos falar sobre a tua palavra, Deus. Obrigada pela direção do culto, sobre a responsabilidade do irmão Júnior, Senhor. Continua abençoando o teu servo, Senhor. Entrega, Senhor, cada dizimista, cada ofertante em tuas mãos, Senhor. Continua, Pai, a abençoar o teu povo, abrindo porta de emprego, dando saúde, meu Pai, que cada um de nós possamos cada dia ser mais fiéis ao Senhor, meu Deus. Continua cuidando de nós. Nós somos tão pequeninos, Pai. Somos dependentes do Senhor, meu Pai. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, que nós precisamos do Senhor. Faça de nós pessoas melhores, com mais amor no coração, Senhor. Que nós possamos viver conforme o teu querer, conforme a tua palavra, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.
Amém. Agora eu iria fazer o momento de comunicação, mas deixarei para o pastor poder explanar melhor, né? Eu aqui vou cometer um agafe. Vou ler mais um versículo aqui, logo em seguida, convidar o pastor Genildo. Amém. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Amém? Deixar o pastor Genildo agora, uma direção, trazer a palavra, um alimento principal e necessário. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós agradecemos a Deus o privilégio de podermos estar juntos, servindo ao Senhor, cultuando a Deus, neste domingo pela manhã, e Deus nos permitindo também logo mais no domingo à noite, esse próprio domingo, né? À noite. Irmãos, lembrando das nossas comunicações, nós queremos destacar algumas atividades que são já rotineiras, né? Que acontecem todas as semanas, e as atividades especiais de comemoração ao aniversário da igreja. Nós temos as terças-feiras, todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, nosso culto de oração. E é muito importante, irmão, você, né, que consegue se organizar e se programar para poder estar aqui, esteja. Mesmo que de repente você, não consiga ficar durante todo o período. Mas se você, por exemplo, vai para a escola ou vai para o trabalho, e dentro desse contexto de tempo que você tem, dá para você passar aqui alguns minutinhos, venham, participe. É muito importante estarmos orando ao Senhor, né? E se porventura você não pode estar, esteja orando em casa, né? Intercedendo a Deus pela vida da igreja, pela vida de todos os irmãos e pela vida da nossa nação de uma forma geral. Às quarta-feiras nós temos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, é o momento onde nós temos o nosso momento de oração e também o momento do culto ao Senhor, onde nós estamos destacando, né, a carta aos Gálatas. Né? Nós estamos fazendo uma sequência de mensagem na carta aos Gálatas e nós convidamos, nós convocamos a todos os irmãos, né, para poderem participar. Né? Temos tido aí momentos de aprendizado sobre aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos Gálatas e que serve de lição para nós também. E nós temos aqui vivido esses momentos que têm sido muito importantes. Lembrando também que hoje à noite nós teremos a continuação das nossas atividades de aniversário, hoje na responsabilidade dos homens e das mulheres, e estará também pregando à noite o pastor Samuel, que é pastor da congregação, da nossa congregação ali em Tatiquara. E logo depois do culto teremos um ensaio, não é isso, irmão André? Dos irmãos e das irmãs, para poderem então estarem cantando logo mais. Então nós estaremos assim realizando o culto desta noite. E ao longo dos domingos nós temos, no próximo domingo, dia 19, o pastor Cremilson estará aqui pregando manhã e noite. No domingo, dia 26, o pastor Marcelo estará aqui pregando manhã e noite. No dia 30, que será uma quinta-feira, o pastor Assis estará aqui pregando. Também no dia 1º, que será o sábado, nós teremos aqui o nosso intercâmbio evangelístico, junto com a Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo. E no domingo, dia 2, estará aqui conosco o pastor Raimundo, manhã e noite, todas essas atividades em comemoração ao aniversário da igreja. Eu quero, irmãos, pedir aos irmãos de forma bem taxativa, assim, né? Bem carinhosa também, que os irmãos estejam avaliando já, pensando, e até mesmo conversando com as pessoas que vocês gostariam que nós pudéssemos estar visitando no sábado, dia 1º à tarde. Se você ainda não fez isso, faça, conversa, marque, informe-nos para que a gente possa estar ali registrando
né, para que a gente saiba qual a casa que a gente vai precisar ir, né, porque nós precisamos que os irmãos façam isso, né? Nós dependemos, né, que cada um que deseja que, né, o seu familiar não crente, que o seu vizinho não crente receba uma visita, possa ir até ele, conversar com ele, né, explicar o teor da visita, que é uma visita evangelística, né, e assim ele aceitando e assim ele desejando, nós estaremos agendando essa visita. No sábado, dia 1º, né, já tenho falado aqui em alguns momentos, nós sabemos que temos alguns irmãos aí que têm compromissos, né, ao longo do sábado, né, compromisso de trabalho e outros tantos. Mas se você puder se organizar para no dia 1º estar aqui, né, é muito importante para nós que vocês estejam. É muito importante que toda a igreja esteja, né, para que a gente possa aqui, junto com os nossos irmãos lá de Arraial do Cabo, possamos estar aqui evangelizando o nosso bairro. Na parte da manhã, nós estaremos aqui nas ruas, né, indo até as pessoas, conversando com elas, entregando folhetos, convidando também para que aquelas casas que têm crianças, que as crianças estejam aqui no evangelismo à tarde, e também convidando para o culto da noite, né, e no objetivo é nós estarmos assim, evangelizando o nosso bairro. E também peço a cada um dos irmãos, né, ao longo dessa programação de aniversário da igreja, todos os cultos à noite, a nossa proposta é uma proposta evangelística, né? Então, peço aos irmãos, convidem amigos, parentes, conhecidos, vizinhos não crentes, para poder estarem conosco, e poderem, então, ouvir uma palavra de Deus, para que a gente possa, assim, ter a oportunidade de falar aos corações dessas pessoas. Queridos, eu quero ainda, né, antes de entrar aqui na mensagem, lembrar aos irmãos, e isso não é novidade, né? Nós temos vivido, assim, muitas demandas no contexto da vida da igreja. Muitas demandas, né? Eu cheguei e passei a ter conhecimento de algumas que eu acredito que a grande maioria aqui, se não todos, já os tem. E nós temos muitas coisas para fazer. Além de, ao longo desse período, né, que nós temos agora, programação de aniversário, nós temos também algumas despesas extras que não estão dentro do cronograma da vida da igreja. O que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos? Gostaria de destacar para os irmãos que a solução está conosco. A solução está comigo e está com cada um dos irmãos, né? E por isso nós destacamos, né, a importância de nós sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Isso é algo muito necessário, muito especial. E é importante que a gente entenda que, quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós não estamos falando somente de dinheiro, como é o destaque que muitas pessoas querem destacar. Na verdade, nós estamos falando de gratidão a Deus, o reconhecimento de tudo que Deus tem feito por nós, o reconhecimento de que tudo que temos e somos, só temos e somos porque o Senhor nos deu. É também o entendimento de que eu tenho a certeza de que Deus continuará cuidando de mim. Então, independente de qualquer circunstância, Deus continua cuidando da minha vida. E ainda o desejo no coração de verdadeiramente investir no reino de Deus, para que vidas possam verdadeiramente serem salvas e alcançadas pela palavra de Deus. Então, eu quero dizer aos irmãos, aqueles que já são dizimistas, que continuem fiéis ao Senhor. Aqueles que porventura ainda não são, por motivo qualquer, abra sua mente, seu coração, para ser grato ao Senhor, para poder entender o cuidado que o Senhor tem tido, para poder investir também, desejo de investir na obra do Senhor. E ainda entender como é importante participar daquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, a verdade é que Deus precisa do nosso dinheiro? Precisa, irmãos? O que os irmãos acham? Deus precisa? Não. Então, o que é participar desse momento? É um privilégio que Deus nos dá
de participar da obra dele. Porque Deus não precisa da gente para fazer o que ele tem que fazer. Mas ele, na verdade, nos dá a possibilidade de fazermos e ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para fazer. Agora, tudo isso vai mudar e só mudará se a nossa maneira de pensar e agir mudar, para que a gente possa, então, avançar. Irmãos, eu falei isso aqui agora, eu vou falar em alguns outros cultos. Eu não gosto de ficar falando sobre esse assunto, né? Mas vou falar durante alguns cultos e depois eu não vou falar mais, pelo menos durante o tempo que eu entender ser necessário. Mas diante daquilo que a gente tem observado dentro do contexto geral, é importante a gente fazer isso, né? E eu entendo que como pastor dos irmãos, eu tenho o dever de orientar, de ensinar, de corrigir, né? E cabe aos irmãos aceitarem ou não a orientação, o ensino e a correção. Mas eu não posso fugir de orientá-los e de corrigi-los se eu entender assim ser necessário, né? Então, vamos caminhar, né? Vamos avançar, vamos verdadeiramente ser fiéis na entrega dos nossos dízimos, vamos ser generosos na entrega da nossa oferta, né? Vamos ter amor e desejo no coração de ver o desenvolvimento do reino. E eu quero dizer uma coisa ainda para você. Se não há na sua mente, no seu coração, a certeza de que você está fazendo isso por amor a Deus, é melhor que você não faça. Mas o que eu quero e desejo é que você reconheça e entenda, né, o quanto é privilégio para nós podermos participar da obra do Senhor. E saber que um dia você foi alcançado, porque um dia alguém investiu a vida dele, recurso deles, para que você fosse alcançado pelo Senhor. Eu sempre faço a seguinte pergunta: se porventura alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você assim, passa todo o dinheiro que você tem ou você morre, o que você faz? Por quê? Porque a vida é mais importante e mais valiosa do que todos os recursos, não é isso? Aí a minha pergunta para você é: será que alguém que não tenha disponibilidade no seu coração de entregar 10% para poder o desenvolvimento da obra do Senhor, esse alguém entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor? Será? Se aquilo que é menos valoroso a gente não tem a disponibilidade, o prazer, a alegria de investir, quanto mais aquilo que é mais valioso que a nossa própria vida. E isso é algo que a gente precisa refletir, irmãos. Se a minha vida é de Cristo, se eu de fato entreguei a minha vida a Ele, tudo que eu sou e que eu tenho é dele. Eu sou dele. E a minha vida precisa ser dedicada a Ele. E isso é algo especial que a gente precisa caminhar. Então vamos seguindo. E eu quero hoje pensar com os irmãos. Eu preferi deixar para começar a falar sobre esse assunto hoje, porque hoje a gente vai refletir no fato de que Cristo entregou a sua vida por nós. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, né? Se não me falha a memória, é 92, né? Que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu trouxe para que a gente possa meditar, e será uma meditação um tanto quanto breve. Apesar de muitos pontos que eu destaquei, passarei de forma um pouco mais rápida, para que posteriormente nós venhamos a celebrar a ceia do Senhor. Eu destaquei aqui dois textos, o primeiro deles em Romanos 5:8 e depois 1 João 4, de 9 a 11.
Romanos 5:8, 1 João 4:9-11. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda 1 João 4:9-11, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial, que é o momento de estarmos diante da Tua palavra e podermos, ó Deus, refletir nos ensinamentos que elas trazem para nós, que ela traz para nós. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, de maneira em que a Tua palavra possa encontrar lugar em cada coração, encontrar lugar na vida de cada um de nós. E eu te peço, ó Deus, abra nossa mente, o nosso coração, e nos dê, ó Deus, a sabedoria de colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem a ensinar. Oramos agradecidos e pedimos hoje sempre no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero pensar sobre 4 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. 4 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. De forma introdutória, podemos entender que o amor de Deus, revelado em Cristo, não apenas alcança o pecador, mas transforma profundamente a vida daquele que recebe. Então nós falamos, irmãos, e é muito comum a gente falar sobre amor. É muito natural a gente estarmos o tempo todo falando sobre amor, mas muitas vezes nós podemos entender que a palavra amor, ela foi usada, ou ela tem sido usada, de maneira sem que haja a compreensão real daquilo que ela representa, daquilo que ela de fato é. E nós podemos, assim, imaginar que a palavra amor, ela é muito usada, mas ao mesmo tempo ela também tem as suas distorções. E a nossa geração, e aí não é só a nossa geração, porque outras gerações antes de nós também já fizeram assim, mas a nossa geração, ela distorceu o entendimento do que é amor. E nós queremos então olhar e poder ver algumas coisas relacionadas ao amor de Deus para nós, né? E aí nós podemos imaginar algumas coisas, como por exemplo, muitos falam de amor, cantam sobre amor, desejam o amor, mas poucos compreendem o amor segundo o amor de Deus. Falamos de amor, cantamos de amor, desejamos ser amados, desejamos amar, mas muitas vezes não entendemos o que de fato representa o amor. E como é comum, né, nós olharmos e cantarmos músicas que falam sobre o amor. E muitas vezes nós não entendemos. O amor humano, em geral, ele é condicional. Ou seja, eu amo se a pessoa me ama. Eu amo se de alguma forma eu tenho alguma retribuição desse amor. E muitas vezes, né, no meu coração, se manifesta algo que não representa o verdadeiro amor. E tudo isso muitas vezes porque eu não consegui entender o que é amor. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o contexto daquilo que é o amor de Deus, nós entendemos que há algo muito diferente, né? E o amor de Deus, ele não depende do mérito humano, não depende das circunstâncias, ele nasce no coração de Deus e ele se manifesta na ação de Deus.
na ação de Deus, ter enviado Jesus Cristo a esse mundo, para poder morrer por mim e por você. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz do Calvário. Queridos irmãos, todo o contexto da vida, quando está no relacionamento com Deus, tudo aquilo que se faz em relação à ação de Deus para conosco, estar ali cheia de amor. A palavra de Deus diz que foi o amor de Deus que moveu o seu coração e ele enviou Jesus Cristo a esse mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto que nós acabamos de ler diz que esse amor aconteceu muito antes de nós mesmos amar a Deus, ainda enquanto pecadores. E nós olhamos e então entendemos que, na verdade, a cruz é a maior prova do amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele não depende daquilo que nós verdadeiramente vamos fazer. Não depende se eu sou bom ou se eu sou ruim. Não depende se as coisas que eu faço e falo são coisas boas ou não. O amor de Deus para comigo e para cada um dos irmãos e para com todos é um amor que provém dele mesmo, independente de quem nós somos, independente de quem nós fazemos. E eu quero poder aqui pensar com os irmãos e refletir em 4 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. 4 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. E nós vamos então pensar aqui, o entendimento ainda é de que como esse amor transforma completamente a vida humana. Então, o amor de Deus, ele não simplesmente acontece como nós, seres humanos, imaginamos. A ação do amor de Deus, ele também vem de forma a transformar a realidade da vida de cada um daqueles que recebe o amor de Deus. Primeira verdade bíblica sobre o amor de Deus que nós aqui destacamos é que o amor de Deus nos alcança na condição que nós estamos. Então, o amor de Deus nos alcança na condição em que nós estamos. O texto que nós lemos, eu deixei aí destacado parte dele, diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus, ele na verdade alcança a cada um de nós na condição que nós estivermos. E aí, dentro desse entendimento, podemos afirmar o seguinte: o amor de Deus não espera um homem melhorar para agir. Deus não espera que eu seja uma pessoa melhor para poder me amar. Deus não espera que você seja uma pessoa melhor para poder amar você. Deus nos ama da mesma maneira que nós somos. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não coloca condições. Então, nós somos amados por Deus, independente da condição que nós estivermos. Ainda podemos entender dentro desse contexto que ele, Deus, ele nos alcança quando ainda nós estamos caídos, ele nos alcança quando nós ainda estamos feridos, ele nos alcança quando nós estamos até mesmo distantes dele. Ele, Deus, nos ama e não espera que nós venhamos a nos melhorar para que ele possa verdadeiramente agir a favor de nós ou a amar a nós. Deus nos amou por causa do que... Deus não nos amou por causa do que nos tornamos, mas apesar do que éramos. Ou seja, Deus nos ama não é por aquilo que eu sou, não é porque eu me tornei uma pessoa muito boa, mas apesar do que eu sou, apesar do que eu era, apesar do que eu fazia, Deus assim me amou. Queridos irmãos, aqui há uma coisa muito importante, sabe por quê?
que há pessoas que dizem assim: ah, mas eu preciso primeiro consertar a minha vida, para depois então buscar a Deus. Ninguém vai conseguir consertar a sua vida sozinho. A palavra de Deus ela é muito simples e ela é muito direta. Venha do jeito que você está, mas não é para vir e ficar do jeito que está, né? Venha do jeito que está e permita que o meu amor transforme você. Mude quem você é. Isso daí é algo importante, irmãos, porque a iniciativa é de Deus e a ação é dele e não depende diretamente de nós. O amor de Deus, ele não depende de quem eu sou, não depende do que eu faço. Portanto, ninguém está longe demais para ser alcançado por esse amor. Isso aqui é algo muito importante. Irmãos, o amor de Deus, ele está à disposição de todos. Todas as pessoas podem ser alcançadas por Deus. Até mesmo aqueles que nós achamos assim: ah, mas para esse tipo de pessoa aí não tem jeito, não tem solução. Tem sim. O amor de Deus é capaz de alcançá-lo também. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele não depende daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo. O amor de Deus é de Deus. E Deus ama a cada um de nós de forma incondicional. O que faz diferença é a maneira como nós respondemos ao amor de Deus. E nós precisamos responder ao amor de Deus da maneira como Ele, Deus, espera que venhamos responder. Quem entende esse amor, deixa de fugir de Deus e passa a correr para Ele. Deixa de fugir de Deus. Não tem vergonha de Deus mais. Não tem mais medo daquilo que pode acontecer, porque imagina que Deus poderá castigá-lo. Não tem mais medo de se envolver com o amor de Deus. Não tem preocupação de se doar para o desenvolvimento do reino de Deus. Não tem nenhuma preocupação em verdadeiramente dedicar a sua vida à obra de Deus. Porque quem conhece esse amor, quem vive esse amor, quem entende esse amor e quem recebe esse amor, ele jamais fugirá de Deus. Ele, na verdade, vai ir ao encontro de Deus para viver por Ele e para Ele. Segunda verdade que destacamos aqui nesta manhã sobre o amor de Deus é que o amor de Deus revela o valor que temos para Ele. O valor que nós temos para Deus. E aí no versículo 9 do primeira carta de João, no capítulo 4, texto que nós lemos também, diz exatamente isso. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Imagina só, irmãos. Imagina o tamanho do amor que Deus tem, o tamanho do valor que nós temos para com Deus. Ele foi capaz de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para poder vir a esse mundo, a morrer na cruz do Calvário, a sofrer as nossas dores, para poder então salvar, livrar, libertar, transformar cada um de nós. E aí imagina só, quem sabe você muitas vezes diz assim: que valor eu tenho? Eu estava conversando com um amigo essa semana, e aí ele usou uma expressão que é muito comum. Ele disse assim: quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu? Queridos irmãos, eu costumo, de vez em quando eu estou em algum atendimento profissional, né, na área de psicoterapia, e de repente chega lá alguém, né, com a sua autoestima baixa, eu costumo usar sempre uma historinha muito simples. Aí eu pergunto para ela assim, e é bom que a gente entenda que isso não é pegadinha não, tá, irmãos? E a coisa é tão, assim, óbvia a resposta que a pessoa às vezes acha que é pegadinha. Eu pergunto para ela assim: você já viu uma nota novinha de R$200? Né?
E aí, naturalmente, mesmo que a gente não fique muito tempo com ela na mão, né? Às vezes a gente já viu, né? E aí eu pergunto para ela assim, quanto vale uma nota de R$ 200? Quanto vale, irmãos? Não é pegadinha não, pode falar. R$ 200. Está novinha, bonitinha. Mas imagina, por exemplo, se aquela nota foi amassada, se ela caiu no chão, se ela foi pisoteada, aí ela está ali toda suja, toda amassada. Quanto que ela vale? R$ 200. Não importa o que a vida fez com você. Não importa o que você fez na vida. O seu valor diante de Deus continua sendo o mesmo. O mesmo de quando Ele te criou. Essa é a questão. Muitas vezes nós não conseguimos levar em consideração o entendimento do valor que nós temos para Deus. E o valor é tão grande que esse Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para que pudéssemos, então, através da morte dele, sermos reconciliados com ele e poder, então, viver a vida eterna que só ele pode dar. Tem uma música do Altos Louvores que diz isso, né? Se você pudesse imaginar o preço que cada gota do sangue dele, né? Que aquele sangue tem, você não diria isso nem por um segundo e nem por um instante também, né? Então, assim, o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser salvos. Aí eu fico imaginando assim, irmãos, você daria o seu filho para morrer na cruz do Calvário, ou morrer em qualquer outra circunstância, para salvar alguém tão ruim quanto nós? Eu não daria. Mas esse Deus, Ele fez isso por mim e por você. Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o valor que nós temos diante dele. E é por isso que eu digo, irmãos, é por isso que eu digo, a mim, em muitos momentos, dói quando as pessoas resumem o investimento na obra do Senhor a simplesmente contas matemáticas. Vai muito além disso. É uma questão de amor, é uma questão de sentimento, é uma questão de entender aonde você está inserido, é uma questão de entender o que é ser crente, é uma questão de entender a qual Deus que eu sirvo, é uma questão de entender o que esse Deus foi capaz de fazer por mim e o que eu estou disposto a fazer por Ele. É por isso que eu tenho muitas dificuldades, irmãos, quando as coisas de Deus estão diante de nós e nós simplesmente negamos fazer aquilo que nós podemos fazer. E nós, então, muitas vezes, encontramos razões diversas e direcionamos a nossa vida para fazer um monte de outras coisas. E não queremos nos dedicar a Deus. Não queremos fazer aquilo que é o que Deus quer que nós venhamos a fazer. E dentro desse contexto, queridos irmãos, eu só posso imaginar que não se entendeu o que é ser crente, que não se entendeu o que é ser igreja, que não se conseguiu dimensionar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Queridos irmãos, nós vamos estar aqui daqui a pouco, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós temos a dimensão do que isso realmente representa. E o nosso dia a dia, a prática da nossa vida, está demonstrando exatamente aquilo que de fato é a realidade daquilo que nós estamos lembrando. É preciso, irmãos. É necessário. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender a qual Deus, de fato, que nós estamos servindo. Quem é esse Deus e o que Ele fez por nós? Nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. O envio de Jesus revela o quanto somos preciosos aos olhos de Deus. A cruz declara valor
não rejeição. Jesus morreu na cruz do Calvário. E isso demonstra o quanto nós somos preciosos para Deus. O quanto a minha vida, quanto a sua vida é importante para Deus. E a minha pergunta para você é: qual o valor que você tem dado à sua vida? Como você tem gastado a sua vida? Como você tem usado a sua vida? A única forma de verdadeiramente reconhecer esse valor é usar e gastar a vida na obra do Senhor. Na dedicação de uma vida que verdadeiramente venha condizer com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Uma vida dedicada a Ele, vivida para Ele e por Ele. O amor de Deus cura feridas profundas de rejeição, abandono e desvalorização. Deus, Ele redefine a identidade do pecador com a ação do seu amor. Aquele que aos olhos humanos é rejeitado, abandonado e muitas vezes desvalorizado. O amor de Deus, então, atua curando essas feridas, trazendo de novo um entendimento do quanto valor ele tem. Assim, quem entende que é amado passa a viver com segurança espiritual. Todos aqueles que reconhecem o amor de Deus, que entende que é amado por Deus, ele vive de forma segura. Ele não tem mais medo. Ele não tem preocupação em entender e imaginar aquilo que as pessoas pensam ou deixam de falar. Sabe por quê? Por quem sabe que é amado. Não vive como escravo da aprovação humana. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas têm que aprovar quem eu sou. Se as pessoas não gostam de mim, o mundo caiu. Se as pessoas não gostam daquilo que eu faço, não tem valor nenhum à minha vida. E aí a gente vive a vida querendo agradar a expectativa dos outros. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos a tranquilidade, a certeza e a segurança de que nós somos amados por Ele. E quem sabe que é amado por Deus, ele não tem a preocupação de ser aprovado pelas pessoas. A preocupação dele é ser aprovado por Deus. Queridos irmãos, terceira verdade bíblica que podemos encontrar aqui é que o amor de Deus transforma o coração, não apenas o comportamento. O amor de Deus transforma o coração, não apenas o comportamento. O versículo 10 de 1 João 4 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou. Deus nos ama. E o seu amor faz com que a minha maneira de agir possa ser diferente da maneira como eu agia antes. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele começa por dentro. Ele muda o meu interior. Muda a minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de sentir. Por consequência, o meu comportamento também muda. E dentro desse contexto, então, nós podemos entender que há uma mudança no nosso coração antes de ajustar aquilo que vai ser a nossa atitude. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes vão refletir aquilo que nós somos. E se é mudado em nós, se é transformado dentro de nós,
se há ali uma mudança na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, por consequência, a minha maneira de agir também mudará. E nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, porque onde o amor de Deus entra, o pecado perde domínio e a graça assume o governo. Ou seja, aonde há amor de Deus, o pecado não domina mais. O pecado não tem mais domínio sobre a vida daquele que entregou a sua vida a Jesus. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Significa dizer o seguinte, olha, o pecado ainda reside aí dentro de você. O pecado ainda resiste aqui dentro de mim. Mas ele já não mais governa a sua vida. Ele já não mais governa. Ou seja, o pecado ainda reside em nós, mas não mais preside a nossa vida. Porque a nossa vida agora é conduzida, governada pela graça de Deus. Queridos irmãos, isso significa dizer que em alguns momentos da vida eu vou acabar errando, vou falhar, vou pecar, mas eu não vou viver uma vida pecando. Aquela história de... Eu não sei se os irmãos já oraram assim. Eu já orei, né? Até aprender essa lição. Mas já percebeu aquelas orações que falam assim, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Opa, peraí. Multidão de pecados não é para crente. Multidão de pecado não é para crente. Vamos imaginar assim. Vou trazer aqui uma comparação. E toda comparação tem a sua falha, tá, irmãos? Mas só para a gente poder entender. A multidão de pecado, aquele que não tem comprometimento nenhum com Deus, é aquele que está todo sujo. Todo sujo. E precisa tomar um banho completo. E aí a gente pode trazer aí uma comparação com a ação de que o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. E aquele que um dia tomou um banho, e aí imagina, por exemplo, você acabou de tomar um banho, né? Você está todo limpo, ou limpa, e de repente você precisou ir lá fora na sua casa. Aí você saiu, foi até o quintal, foi até a rua, quando você volta você está todo sujo? Não, mas o seu pé está sujo. E aí você precisa limpar o pé. A diferença daquele que é ou tem a sua vida entregue a Cristo, em relação àquele que nunca entregou a sua vida a Cristo, é que o pecado é como se fosse esse corpo todo sujo, que precisa tomar um banho completo. E aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, ele ainda vai continuar errando, mas já não mais como era antes. E ele vai ter que, de tempo em tempo, estar lavando só os seus pés, para poder não deixar do pé subir para a canela, da canela subir para o joelho e daqui a pouco tomar o corpo dele todo de novo. A minha vida, a nossa vida, precisa ser vivida dessa maneira. O pecado não pode mais governar, porque onde tem o amor de Deus, quem governa é a graça de Deus. Não é maquiagem espiritual, é transformação real. Não é uma aparência de crente, não é uma aparência pura e simplesmente. É preciso que haja transformação total. Ainda podemos entender que o verdadeiro arrependimento nasce do encontro com esse amor. O verdadeiro arrependimento nasce do encontro com esse amor. Ou seja, quando nós temos esse encontro real com Deus, quando o seu amor nos alcança, quando nós recebemos esse amor, aí sim temos uma transformação real. Arrependimento gera mudança de atitude. Arrependimento gera mudança de maneira de pensar. Arrependimento muda a maneira como nós sentimos.
Arrependimento transforma a nossa realidade de vida. E tudo isso é provocado pela ação do amor de Deus nas nossas vidas. Quarta verdade bíblica que destacamos para pensar hoje. O amor que transforma se torna amor que se manifesta. Isso aqui é um ponto muito importante, irmãos. E nós poderíamos entender aqui como algo bem prático para o nosso dia a dia. O versículo 11 do capítulo 4 de 1 João diz exatamente o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aonde é que está a comprovação de que de fato o amor de Deus nos alcançou? No momento em que no meu relacionamento pessoal eu amo as pessoas que estão se relacionando comigo. E aí isso acontece no meio da igreja, isso acontece no meio da minha família, isso acontece no meio do meu local de trabalho, isso acontece no local onde eu estou com os meus amigos, por qualquer lugar onde eu estiver. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus que nos alcançou, ele vai através de nós alcançar outros. E para que isso seja uma realidade, eu preciso amar as pessoas. Jesus Cristo chega a dizer que a maneira como as pessoas entenderão que nós somos servos dele é se nós amarmos uns aos outros. Nós precisamos amar-nos uns aos outros. E a orientação de Deus, ela é muito direta. Na verdade, não é nenhuma orientação. É um mandamento, uma determinação. Que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós precisamos ainda amar o nosso próximo como Deus nos amou. Queridos irmãos, essa é uma grande questão. E nós precisamos assim viver. E dentro desse entendimento nós podemos pensar o seguinte: o amor de Deus não termina em nós. Ele, na verdade, nos transforma em canais do seu amor. Queridos irmãos, Deus nos amou. Acabou ali? Não. O amor de Deus que me alcançou, esse amor precisa, através de mim, alcançar a outros. Essa é a dinâmica do amor de Deus. É assim que nós precisamos ser. E é assim que nós precisamos viver. Quem foi alcançado pelo amor aprende a perdoar, servir e cuidar. Quem de fato foi alcançado por Deus, ele aprende a perdoar, ele aprende a cuidar, ele aprende a servir. Então, no momento em que nós estamos entendendo a ação do amor de Deus para conosco, e nós entendemos que outras pessoas muitas vezes erram conosco, da mesma maneira como nós também erramos com as outras pessoas. Mas o entendimento é, se há o arrependimento, é preciso que haja também o perdão. E esse perdão vai nos conduzir a uma situação onde nós vamos cuidar. Aonde nós vamos servir. Queridos, imaginem só. Será que a dor que alguém nos causou é maior do que a dor que nós causamos a Deus? E esse Deus, pelo seu amor, nos perdoou. Então nós precisamos entender o seguinte: se nós temos de fato esse amor, nós precisamos também ter a capacidade de perdoar aquele que de alguma forma nos magoou. E é preciso entender ainda também que nós muitas vezes magoamos pessoas, machucamos as outras pessoas. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro, nos arrependermos dos nossos erros e também pedir perdão. E isso daqui é algo que nos chama muita atenção.
O amor que nos alcançou nos conduz a servir. E nos faz servir por amor. Movidos por esse amor. Então, o meu serviço ao Senhor não é motivado por nenhuma outra questão, a não ser pelo amor. Não há nenhuma preocupação que haja elogios, que haja reconhecimento de algo, mas é uma dedicação de amor. Eu vi um testemunho de um pastor, me fugiu aqui o nome dele agora, pastor de São Paulo, e ele é natural de Recife, se não me falha a memória, e ele falou que a mãe dele estava com câncer, estava num estado muito delicado, e aí um dia ela passou muito mal, e aí ligaram para ele, e aí ele foi visitar a mãe, e aí quando ele chegou lá, tinha 2 senhoras da igreja lá, junto com a mãe. E aí ele falou que chegou até essas senhoras e falou assim, muito obrigado por vocês estarem aqui, cuidando da minha mãe. E ela falou assim, pastor, para nós é um privilégio poder estar aqui servindo a Deus, cuidando da sua mãe. Aí ele falou assim, privilégio, ele falou que não disse para ela, mas ficou pensando, né? Privilégio. Poderia estar em casa, com a sua família. Poderia estar lá num lugar bem acomodado. E de madrugada estava lá no hospital, sentado numa cadeira. E ela diz que é um privilégio. Porque irmãos. Que quando nós servimos por amor, servir a Deus é um privilégio. Não é peso. Me faz lembrar a história de Maria, mãe de Jesus. O anjo do Senhor chega diante de Maria e diz assim, Maria, você foi escolhida por Deus. E Deus tem uma missão para você. E a missão é que você vai ser mãe daquele que vai ser o Salvador do mundo. Só que a missão que Deus dava a Maria fazia com que ela fosse olhada pelas pessoas daquela época como uma mulher que traiu o marido, como uma mulher que teve um filho fora do casamento, como uma mulher que antes do casamento aí já estava grávida. E tudo isso daí era algo naquele tempo passivo de ser apedrejada até a morte. Deus estava dizendo para ela ainda o seguinte, olha Maria, eu tenho sim uma missão para você. Só que essa missão, Maria, vai trazer para você uma situação que pode fazer com que pessoas queiram a sua morte. E poderíamos ainda imaginar assim, irmãos, quantas foram as pessoas que acreditaram que de fato Maria recebeu algo especial de Deus e não foi um momento em que ela engravidou antes do casamento. Imagina como essa menina, que na época provavelmente tinha aí algo em torno de 16, 17 anos, não sofreu de difamação, pessoas falando aqui e ali sobre a vida dela. E qual é a resposta de Maria? Ela diz, eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se segundo a tua vontade, ou seja, Senhor. É um privilégio de servir. Mesmo que eu corra risco de morte. Mesmo que as pessoas falem de mim. Mesmo que as pessoas tentem me difamar. É um prazer servir ao Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos cuidar das pessoas ao servir ao Senhor. Ainda, esse amor nos leva a entender que
uma vida transformada pelo amor de Deus se torna um testemunho vivo do Evangelho. Uma vida transformada pelo amor de Deus se torna um testemunho vivo do Evangelho. Porque se o amor de Deus transformou a realidade da minha vida, por onde eu passar, por onde eu estiver, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu sei quem você era e sei quem você era. E essa transformação quem fez foi Deus. E queridos, nós pregamos com a nossa vida. A pregação mais imponente que podemos pregar é viver uma vida de alguém que foi transformado pelo amor de Deus, em todo e qualquer lugar que nós estivermos. Já caminhando para o final, queridos irmãos, quem recebe o Deus, quem recebe o amor de Deus aí na hora de digitar, saiu só o, né? Não saiu o amor. Quem recebe o amor de Deus aprende a amar de forma prática e visível. Se eu recebi o amor de Deus, esse amor de Deus precisa de alguma forma ser visível na minha maneira de viver, a minha maneira de agir, a minha maneira de tratar as pessoas, na maneira como eu falo com as pessoas, na maneira como eu convivo com as pessoas, na maneira como eu cuido das pessoas. Queridos irmãos, nós precisamos caminhar e viver uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Para concluirmos, algumas aplicações importantes para nós. Vou ler aqui porque eu coloquei aqui de uma maneira diferente. Daqui fica mais fácil para a gente poder entender. O amor de Deus nos alcança quando estamos caídos. Revela o valor que temos para Ele. Transforma o coração profundamente. Nos ensina a amar como fomos amados. Ou seja, o amor de Deus, ele nos alcança quando nós ainda somos pecadores. Não é por mérito nosso. O amor de Deus revela o quanto valor nós temos para Deus. Porque Ele, pelo seu amor, foi capaz de enviar Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós. O amor de Deus transforma o nosso coração de forma especial, no mais profundo do nosso ser. O amor de Deus nos ensina a amar do jeito que nós fomos amados. Do jeito em que nós fomos amados por Deus. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Passa a próxima aí, Bia. O amor de Deus não é um amor frágil. Não é um amor passageiro. É um amor que transforma. O amor de Deus não é algo que se destrói facilmente. O amor de Deus não é algo que hoje nós temos, amanhã nós não temos mais. O amor de Deus, ele é capaz de transformar a realidade das pessoas que se permitem ser amadas por Deus. Ainda, coloca a última aí, Bia. Acho que é a última. Quando recebemos o amor de Deus, a culpa perde força. O medo é vencido. A vida começa de novo. O amor de Deus transforma o ser humano. Queridos irmãos, é esse amor que Deus quer que nós entendamos, compreendamos que Ele nos ama. É esse o amor que Deus quer que a gente entenda e compreenda, que é o amor que Ele quer que nós amemos as pessoas que estão ao nosso redor, que nós amemos a Ele. É esse amor que deve mover
as nossas ações, em tudo. O nosso servir ao Senhor precisa e deve ser movido por esse amor. Então eu quero pedir aos irmãos que possam refletir nisso, que possam valorizar isso, que possam entender o que Deus fez por nós e possa de fato vivenciar essa realidade. E como o hino do cantor cristão que aqui citei, Jesus Cristo diz para nós, como se ele dissesse assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que nós estamos fazendo, irmãos, por Deus? E o que nós estamos fazendo tem sido motivado por quê? O que tem nos motivado? Que Deus espera de nós é que nós possamos servi-lo. Um serviço que Ele precisa que venhamos a servir. E que a motivação seja única e exclusivamente o amor. O amor dele por nós, que encheu a nós de amor. E movido por esse amor, vamos servir a Ele. Que ao longo do momento em que aqui estivermos celebrando a ceia do Senhor, nós podemos então lembrar do que Jesus fez por nós. E poder então entender que o que nós estamos lembrando aqui nos leva a um compromisso, o compromisso de amá-lo e de servi-lo de todo o nosso coração. Vamos lá? Vamos celebrar a ceia do Senhor? Vamos orar no final. Quero convidar nosso grupo de cânticos. Nosso grupo de cânticos preparou as músicas. Nosso grupo de cânticos então vai nos conduzir. Chamar aqui as nossas irmãs diaconisas. Quero destacar aqui, irmãos, é o nosso irmão Geucimar, diácono Geucimar, fez uma cirurgia na sexta-feira, está num processo de recuperação, né, que nós possamos lembrar do nosso irmão também nas nossas orações, né? O irmão Ivan, por um compromisso de trabalho, ficou enrolado lá, mandou uma mensagem dizendo que não conseguiria chegar em tempo, né? Que Deus também possa estar abençoando o nosso irmão ali no seu trabalho. Vamos lá? Vamos cantar então, conduzido pelo nosso grupo de cânticos. E logo depois nós estaremos participando dos elementos.
Algum irmão deixou de receber o pão? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pedir, irmã Solange, que esteja orando ao Senhor nesse momento. Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para agradecer pelo nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, lembrando, Senhor, esse memorial, que eu possa estar abençoando cada um aqui presente, que cada um possa refletir, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço por tudo que já aconteceu, que irá acontecer durante todo esse mês, e que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos todos do pão, que representa o corpo de Cristo. Podeis sentar, irmãos. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade estou sentindo, Jesus. Alguém que recebeu o pão deixou de receber o cálice? Vamos de pé mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir à irmã Sueli que esteja orando ao Senhor neste momento.
De modo também de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice que aqui representa o sangue de Cristo. Please sentar, irmãos. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores esse sangue derramado provou mais que toda os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por esse momento em que aqui relembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício esse que nos trouxe vida, que nos trouxe transformação, que nos trouxe, ó Deus, uma nova forma de viver. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos ajude, ó Pai, como servos do Senhor, a vivermos, ó Deus, de forma a sermos fiéis ao Senhor e a servi-lo movidos pelo amor. E que em todo tempo as nossas ações possam verdadeiramente refletir o amor que o Senhor tem por nós e que nós precisamos e devemos ter pelo Senhor e por cada um daqueles que convivem conosco. Nós queremos ainda, Deus, colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que têm enfrentado dificuldades com a sua saúde. De maneira especial, queremos agradecer ao Senhor pela cirurgia do nosso irmão Josimar. Pedimos a Deus que o Senhor possa dar a ele a plena recuperação. Queremos aqui, ó Deus, também interceder ao Senhor pelo tio da irmã Andréia, o Senhor Vitor. O Senhor possa, Deus, estar ali cuidando dele, dando a ele, ó Deus, a restauração da sua saúde. E acima de tudo, Deus, caso ainda não tenha tido um encontro real com o Senhor, o Senhor possa, ó Deus, dar a ele, ó Deus, a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor cada um dos irmãos, ó Deus, que por um motivo ou outro não puderam estar aqui nesta manhã. De maneira que o Senhor possa estar cuidando deles, onde quer que eles estejam. E queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de todos que aqui estão. E pedimos ao Senhor que nos abençoe de maneira especial e que tudo que aqui foi realizado possa, ó Deus, ter encontrado lugar em cada coração. E que a Tua palavra, Deus, possa produzir o efeito desejado pelo Senhor
na vida de cada um de nós. Queremos ainda, Deus, pedir ao Senhor, nos conduza com segurança até os nossos lares e nos traga logo mais, para juntos aqui mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos, não por sermos merecedores, mas oramos o nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com orações silenciosas. Vamos encerrando o culto desta manhã.